E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos abordados e também para fazer a sua pergunta para a próxima edição. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball e nessa temporada o aplicativo vai transmitir de forma exclusiva e totalmente gratuita o campeonato alemão. Para acompanhar os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o aplicativo pelo link da descrição, ir na aba Jogos e depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Começo com a pergunta do Pedro. E sobre aquilo do Lucha ter contatado César, que é um goleiro fraco do Flamengo, o Adriano, ambidestro ex-Barça, e o Cano, ótimo jogador, mas tem mercado de Série A. Pedro, obrigado pela pergunta. O próprio Vanderlei Luxemburgo já fez um pronunciamento nessa terça-feira, né, e deixou bem claro que ele não contatou jogador nenhum, o Cruzeiro não está buscando nenhum atleta nesse momento e o clube ainda está no início de planejamento, que a permanência dele está encaminhada para que ele siga como treinador do Cruzeiro, mas esse papo de que o Cruzeiro especulou esses 3 jogadores aí é mentira, não tem nada de verdade nessa história. Então vamos falar um pouquinho aí de cada um desses nomes, se fosse possível. Germancano é centroavante, está jogando no Vasco, tem 33 anos e nessa temporada 2021 marcou 16 gols em 41 partidas, o que é um desempenho muito melhor que qualquer atacante do Cruzeiro, né? Talvez a gente somar todos os atacantes do Cruzeiro nessa temporada, a gente não chega a 16 gols. Seria bom ter o Cano no Cruzeiro? Seria. Ele é um ótimo centroavante. Ele é, por exemplo, melhor que o Marcelo Moreno, que é o camisa 9 do Cruzeiro. Só que aí vamos usar essa mesma lógica. O Moreno tem contrato com o Cruzeiro até o final da próxima temporada. É um jogador caro. É completamente incompatível pensar que o Cruzeiro vai ter Cano e Moreno disputando uma posição. E o clube tem alguns atacantes jovens que estão mostrando bons indicativos, né? O Thiago, tem o Zé Eduardo que não teve oportunidade ainda, tem o Vitor Leque que fez gol, tem o próprio Vitor Roque lá que ainda é muito novo, mas pode também ter chance aí na próxima temporada no Campeonato Mineiro. Então, moçada, esse papo de Germancano não procede, até porque o Vasco ainda tem uma possibilidade, não é a maior chance do mundo, não é o favorito, mas o Vasco tem chances realistas de subir de divisão. Ele tá ali próximo, né, do G4, bem mais perto que o Cruzeiro. Então, se o Vasco consegue retornar à elite, o Cano certamente vai ser uma peça-chave nesse processo e tende a continuar por lá. E como você bem citou, mesmo que o Vasco não suba, se o Germancano quiser sair do Vasco, vai ter clube da Série A querendo ele. Eu considero o Cano tranquilamente um dos 5 melhores finalizadores do futebol brasileiro, tá? Não da Série B, eu acho que considerando Série A também, tem poucos jogadores aqui no futebol brasileiro que sabem fazer gol como ele. Seria bom tê-lo no Cruzeiro? Sim, mas a chance é completamente inexistente e a gente ainda tem que lembrar da história do Transferban. Para o Cruzeiro poder voltar a contratar qualquer jogador, são mais de 13 milhões que o clube tem que pagar em dívidas lá na FIFA, tá? Então pode esquecer isso aí. César é goleiro do Flamengo, tem 29 anos e não jogou nenhuma partida nessa temporada 2021. Só para ter uma noção, o César hoje é o 4º goleiro do Flamengo e, sinceramente, não acho ele melhor que nenhum dos goleiros que o Cruzeiro tem aqui, tá? Não é melhor que o Fábio, não é melhor que o Lucas França, não é melhor que o Vinícius, não é melhor que o Denis. Se bobear, não é nem melhor que os moleques lá do Sub-17, do Sub-15. É um goleiro que prometia muito no início de carreira, mas não vingou como se esperava. Inclusive, falhou demais nas oportunidades que teve jogando pelo Flamengo, que foram muitas, né? Ele chegou a ter, inclusive, sequência como titular, mas falhou demais e por isso mesmo perdeu espaço, tá? Isso aí é uma contratação que nem se fosse de graça, salário baixo, eu acho que não faria o menor sentido fazer. Já o Adriano, lateral esquerdo de 36 anos, que jogou muito tempo na Europa, está sem clube desde o meio da temporada, quando saiu do Eupen, da Bélgica. A última partida do Adriano foi em abril, né? Já tem aí 6 meses que ele não joga, e ele foi um jogador excelente, tá? Mas até quando retornou ao futebol brasileiro em 2019 para jogar no Atlético Paranaense, mostrou que o nível não é mais o mesmo, né? Principalmente a parte física cobra um preço, não é mais aquele jogador que chegaria e seria um cara a fazer a diferença. Então é outro nome que eu realmente não queria que o Cruzeiro contratasse,
Primeiramente porque é um jogador caro, segundamente porque é um jogador já experiente, né, para não dizer velho mesmo, e é aquele negócio, gente, o Cruzeiro precisa valorizar o ativo que tem, não trazer mais jogador que vai chegar ao Cruzeiro completamente saciado, já fez tudo que tinha que fazer na carreira, teve uma carreira brilhante na Europa, ganhou tudo que tinha para ganhar. Esse cara vai vir pro Cruzeiro com que tipo de motivação, sabe? Eu acho que realmente não tem, é o tipo de nome que o Cruzeiro não precisa buscar. A Thalita Oliveira pergunta: você acha que essa sucessão de erros da arbitragem contra o Cruzeiro está ligada ao momento de crise do clube, principalmente no aspecto financeiro? Thalita, obrigado pela pergunta. Eu não vejo nenhuma relação entre esses fatos, tá? Inclusive acho que o Cruzeiro foi muito prejudicado já nessa Série B por erros de arbitragem que acontecem também contra outros times. Só que como a gente não acompanha o noticiário dos outros times, a gente acha que só o Cruzeiro é roubado. Mas não é, gente. Todo mundo é insistentemente prejudicado. Direto um clube entra aí com um pedido na CBF para anular a partida. A Ponte Preta fez isso, o Vasco fez isso. Todo mundo reclama de arbitragem, porque os juízes são realmente péssimos. E com a entrada do VAR, que a gente achou que poderia melhorar, eles pararam de errar uma coisa e começaram a errar muito mais em outras. E eu não vejo ligação com o aspecto financeiro, justamente porque o Cruzeiro sempre foi roubado, tá? Quando o Cruzeiro tinha uma condição financeira melhor, era prejudicado pra caramba também. Naqueles campeonatos brasileiros que a gente ganhou de forma irretocável, 2013 e 2014, o Cruzeiro foi roubado pra caramba, mas o time era muito melhor que os outros, ganhava da arbitragem também. Lá em 2013, a mesma coisa. Quando o time do Cruzeiro ele é realmente bom, ele passa por cima disso. Quando o Cruzeiro tem um time parecido com os demais, como foi, por exemplo, em 2010, a arbitragem consegue fazer o serviço, né? Como aconteceu com o Sandro Meirahit naquela ocasião, e o Cruzeiro acaba perdendo a taça. Então, para mim, é uma coisa que sempre aconteceu e provavelmente sempre vai acontecer. A arbitragem ela é muito ruim e sempre que ela tem a possibilidade, né, de dar uma pesadinha na mão a favor de times do chamado eixo, né, ali do Rio-São Paulo, eles fazem. Mas, em geral, nessa Série B, o que eu vejo é juiz ruim, é o pessoal que tá no VAR que é ruim também, é bandeira ruim, e os times são ruins também, gente. A Série B é todo mundo ruim, tá? Mas entre esse ruim da Série B e o ruim da Série C, vamos ficar na Bzinha, porque a chance do Cruzeiro voltar pra Série A hoje ela é meramente matemática, né? São chances muito remotas, então a nossa possibilidade é Série B ou Série C. Vamos nos abraçar com essa Série B aqui para que a gente possa fazer um planejamento melhor no ano que vem para retornar pra elite. Mas não se enganem, os juízes da Série A são ruins também. O Paulo Henrique pergunta: independente da nossa situação no final do ano, com ou sem acesso, quais as maiores deficiências que você observou no nosso elenco, que precisaria ser reforçada, talvez com jogador da base ou buscando no mercado, considerando que poderíamos inscrever jogadores novamente? Paulo, obrigado pela pergunta. Eu acho que olhando aí para o elenco do Cruzeiro, nós temos limitações em diversos setores, tá? Não existe apenas uma posição que o Cruzeiro precisa melhorar. E eu não vou usar a palavra reforçar, porque reforço a gente pressupõe contratação, e contratação é uma coisa que o Cruzeiro hoje não pode fazer, e só Deus sabe quando poderá voltar a fazer isso, tá? Mas o que eu acho que é a posição mais problemática do Cruzeiro? Eu acho que são os atacantes de lado, os jogadores de velocidade, que são ali os caras que tem que marcar o lateral no momento sem bola, mas que tem que produzir alguma coisa ofensivamente. Mesmo o nosso melhor jogador nesse fundamento, que eu considero o Bruno José, e agora a gente tem também o Wellington Nem, mesmo esses caras, eles são muito pouco efetivos, eles não fazem gols, eles dão pouquíssimas assistências, e eu acho que aí tem sido o grande problema. Hoje eu vejo o Cruzeiro tendo ali um corpo de zagueiros que não é bom, mas dá para melhorar até com jogadores que estão no sub-20, como o Paulo e o Matheus Vieira, que eu acho que são melhores do que Joseph, Brock, esses caras que têm mais chance no time de cima. Nas laterais, eu acho que a gente pode se virar bem com essas peças, embora tenha jogadores jovens que também possam ocupar o setor. Para a esquerda a gente tem, por exemplo, o Rafael Santos, que vai voltar do empréstimo, né, que está lá na Ponte Preta jogando muito bem. Para a direita tem o próprio Riquelme, que está indo bem no sub-20, que pode ter uma vaga ali como reserva do Cáceres. No meio campo eu acho que a gente já tem algumas opções interessantes, o próprio Adriano, o Lucas Ventura. Para essa armação ali tem Marco Antônio, tem o Giovanni Piccolomo, o Marcinho, que são jogadores que eu considero bem aceitáveis, são bons jogadores para esse contexto de Série B, só que os pontas do Cruzeiro eu acho que realmente são um problema, tá? Tem alguns jogadores jovens que o Cruzeiro pode dar chance na próxima temporada? Acho que sim, mas talvez se tivesse uma posição que a gente precisasse reforçar com um jogador acima da média, eu acho que seria aí esse atacante de lado. E ali como centroavante, eu acho que por mais que o Moreno não seja uma sumidade, o Thiago esteja aí num processo de evolução, a gente consegue se virar com esses centroavantes. Mas se a gente pudesse ter ali, especialmente um atacante pelo lado esquerdo para fazer mais gol, eu acho que seria interessante. Porque para a direita a gente
tem o Wellington Nem e o próprio Bruno José. Ano que vem volta o Ayrton, que também é uma opção por ali, mas a gente precisa ter um cara para meter gol. Pode ser o Vitor Leque, né, que começou a jogar agora, inclusive marcou um gol na última partida, mas enfim, vamos ver um pouco mais dele, se ele consegue ser essa solução ou se o Cruzeiro vai precisar, no ano que vem, dar um jeito de pagar o transfer ban e buscar no mercado. O Pedro Henrique pergunta, cadê o Matheus Neres? Pedro, obrigado pela pergunta. O Matheus Neres segue fazendo parte do elenco do Cruzeiro, mas ele não tem sido muito aproveitado, eu não diria pelo Luxemburgo, mas nos últimos meses. O Matheus Neres começou a temporada como titular, mas a última vez que ele iniciou um jogo pelo Cruzeiro foi na eliminação da Copa do Brasil para Juazeirense, no dia 9 de junho. Ele não foi utilizado nenhuma vez pelo técnico Mozart e o Luxemburgo colocou ele em campo em apenas uma partida, o empate contra o Vitória. Esse jogo foi no dia 11 de agosto, então tem praticamente aí 2 meses que o Matheus Neres não é relacionado para uma partida, né, e consequentemente não entra em campo. E assim, naquela partida contra o Vitória, para quem não lembra, né, o Cruzeiro estava ganhando por 2-1, o Luxemburgo botou o Neres ali, que tinha aquela ideia de vamos fechar o meio-campo para segurar essa vitória. O Neres não esteve diretamente envolvido na jogada do gol, mas o Vitória fez um gol super imbecil no Cruzeiro ali na reta final, que nos custou 2 pontos que seriam muito importantes naquele momento. A partir daí o Neres não foi mais relacionado e eu acho que é um jogador que desde que chegou ao Cruzeiro, eu não sou fisiologista, mas eu tenho a nítida impressão que ele nunca esteve em forma, ele nunca esteve num bom condicionamento físico e é claro que o jogador tem parte de culpa nessa história, mas tem parte de culpa do clube também, porque tinham muitos jogadores do Cruzeiro que passavam pra gente essa impressão de estarem gordos. Essa foto é de um treinamento dessa semana e mostra que o Matheus Neres está devidamente integrado, inclusive com os titulares do time. Ao contrário de 99% da torcida do Cruzeiro, eu acho que o Matheus Neres tem salvação, digamos assim. Eu não acho que ele seja um jogador completamente dispensável, até porque ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro do ano que vem, então até segunda ordem o Matheus Neres vai seguir no clube. O que eu espero que o Cruzeiro faça com ele é um trabalho físico para que ele esteja realmente bem condicionado e quando tiver uma oportunidade que ele possa ali mostrar algum futebol. Acho que o Cruzeiro tem jogadores mais promissores que ele, como por exemplo o Ageu lá do Sub-20, que eu espero ver ter chance no time profissional, mas se a ideia do Luxemburgo for manter o Cruzeiro jogando com 2 volantes, um mais marcador, que tem sido aí o Nonoca nas últimas partidas, e o Adriano saindo um pouco mais para o jogo, eu acho que o Matheus Neres poderia ser um cara para disputar a posição com o Lucas Ventura, né? Porque ele tem uma característica parecida, é um jogador que marca firme, e pelo que eu vi do Matheus Neres jogando Série B ano passado pelo próprio Figueirense, e pelo que eu vi dele na base do Palmeiras, se ele estiver bem fisicamente, eu acho que ele pode ser útil sim, tá? Só que se continuar com a bunda do tamanho das mulheres do El Chan, irmão, aí não vai ter jeito não, entendeu? Aí vai ter que caçar outro rumo mesmo, o jogador tem que ter o profissionalismo para querer dar certo na carreira. O José Antônio Coutinho pergunta, você acha que seria melhor emprestar o zagueiro Everton para ganhar experiência? José, obrigado pela pergunta. Eu não emprestaria o Everton nesse momento justamente porque ele é muito novo, ele tá com 18 anos ainda, e eu acho que aquilo que o Everton precisa é jogar regularmente. E ele vai ter essa oportunidade de jogar e de evoluir no time sub-20, né? Porque ele foi alçado para uma condição de titular do time principal no início do ano, quando ele ainda tinha 17, inclusive, que ele claramente não estava preparado. Mas é um jogador de muito potencial e mostrou isso com boas partidas no profissional do Cruzeiro durante o Campeonato Mineiro. Inclusive demonstrando uma qualidade de passe incomum para zagueiros. Só que ele acabou ficando também muito marcado por algumas oscilações, né? Acho que ninguém esqueceu daquela partida da semifinal do Campeonato Mineiro, que ele até tira, né, a cabeça da bola e sai um gol do América na sequência. Teve aquela partida contra o Operário na Série B, que ele foi expulso por uma entrada realmente muito forte, completamente acima do tom e acabou prejudicando a equipe. Eu vejo no Everton muito potencial, só que eu acho que ele precisa realmente jogar pelo time sub-20, coisa que ele não tinha feito, né? E agora que ele tá tendo oportunidade, eventualmente inclusive sendo reserva, né? Porque o Matheus Vieira e o Paulo, que são jogadores mais prontos, têm sido os titulares, só que no próximo ano o Matheus Vieira, por exemplo, não tem mais idade para jogar pela base. Então, naturalmente, o Everton vai ter a chance dele, deve jogar a Copa São Paulo como titular, e é isso que eu espero dele, que ele tenha sequência jogando na base e eventualmente possa também servir o time principal do Cruzeiro, porque ele vai estar melhor preparado, inclusive fisicamente, né? Falta melhorar nesse combate direto, nesse 1 contra 1, né? Aprender
aprender a zagueirar mesmo, porque com a bola no pé o Everton é bem melhor do que a maioria dos zagueiros que a gente vê, por exemplo, nessa Série B. Eu acho que ele tem muito futuro, só que eu não o emprestaria. Eu deixaria ele jogando no time sub-20 do Cruzeiro e ele vai se desenvolver naturalmente por lá, e pode ser que na próxima temporada mesmo ele já volte a ter chance no profissional do Cruzeiro, porque é um menino muito bom de bola. Só que aquele negócio que o Cruzeiro fez de pegar um cara do sub-17 e jogar direto no profissional, isso é muito difícil dar certo, é muito difícil funcionar, é improvável que um zagueiro de 17 anos esteja preparado. Mas o Everton mostrou nesse Campeonato Mineiro, inclusive no clássico contra o Atlético, ele fez uma partidaça, né? Eu acho que a maioria deve se lembrar. Ele tem qualidade sim, só que ele precisa ser um pouco mais regular e eu acho que naturalmente ele vai ser. O Miller Patrick pergunta: quando um jogador vem para o clube e se aposenta, ele se aposenta com salário ou sem nada? Miller, obrigado pela pergunta. No caso do jogador de futebol, cara, não é uma aposentadoria como seria uma aposentadoria por INSS, por exemplo, tá? Quando a gente fala que o jogador se aposentou, é simplesmente que ele encerrou a trajetória dele enquanto jogador profissional. O clube que ele estava jogando no seu último ano de carreira não tem nenhum compromisso com esse cara pro futuro. A única grana que o clube deve para ele é aquele prazo estipulado no contrato. Acabou o contrato, esse cara não recebe mais dinheiro nenhum do clube, tá? E assim, convenhamos que a maioria dos jogadores de futebol de alto nível, né, quando eles se aposentam, cara, se o cara não for muito burro, ele vai ter uma reserva financeira suficiente para que ele possa ter uma aposentadoria muito tranquila, inclusive para as próximas gerações, né? A gente vê alguns exemplos de jogadores que não fazem reservas, que acabam passando um aperto aí no futuro, mas enfim, aí é uma questão que o jogador tem que saber também gerenciar a sua carreira, né, e os seus rendimentos aí para ter uma carreira no futuro. E muitos jogadores acabam também seguindo trabalhando no futebol, como treinadores e tudo mais, mas não existe nenhuma relação de previdência, digamos assim, entre o jogador que se aposenta e o futuro dele, tá? Por exemplo, o Rafael Sobis, que está dizendo que vai se aposentar no final dessa temporada. Deu dezembro, o Cruzeiro não tem mais nenhum tipo de vínculo com ele. E por fim, o Ramon Calisto pergunta: além de Cruzeiro e Tottenham, tem algum clube que você torce ou tem uma simpatia? Ramon, obrigado pela pergunta. Não, eu não torço para nenhum outro time, tá? Inclusive, acho que se um time já faz raiva o suficiente, no caso do Cruzeiro, imagina você torcer para dois e o segundo que consegue ser pior que o primeiro. Então, irmão, não torço para mais ninguém. Questão de simpatia, tem times que a gente gosta de ver jogando, né? Eu, por exemplo, gosto muito de ver o Liverpool jogando, mas nunca torci, não. Eu gosto de ver jogando o estilo lá do Klopp, um futebol muito intenso, muita correria, eu acho legal de se ver. Eventualmente eu acabo desenvolvendo alguma simpatia por times que eu treino no Futebol Manager, né, que é o jogo que a gente tem até inclusive uma série aqui no canal com o Cruzeiro, e assim, vamos lá. Nos últimos meses, anos aí, eu tive um save jogando com o Torino da Itália, então é um clube que eu tenho uma certa simpatia no momento. O Munique 1860 da Alemanha também, né, que é ali um rival do Bayern de Munique, bem das divisões inferiores, mas é um clube bem interessante. Então é isso, cara. Às vezes eu jogo com esse time no Futebol Manager e acabo gostando dele ali, mas não acompanho jogos, não, dane-se, tá? O Ajax é um clube também que eu tenho certa simpatia já há muito tempo. O próprio Hearts, que é um time da Escócia também, que eu já fiz muitas vezes saves com ele no Futebol Manager, é um clube legal, mas torcer mesmo é o Cruzeiro desde sempre e o Tottenham ali desde 2004, 2005. O que é um indício que talvez eu tenha realmente merda na cabeça, porque eu já torcia pro Cruzeiro, que naquela época ali de 2005 já tava meio mal, né? Aí eu fui torcer por um time na Inglaterra que não ganha nada de muito relevante desde a década de 60, não ganha o campeonato inglês, desde a década de 80 não ganha nenhuma competição europeia. Então, irmão, assim, é um mau gosto impressionante, eu sou um imbecil, mas é aquele negócio, né? Time de coração a gente não escolhe, a gente acaba meio que sendo escolhido, a vida nos leva a isso, e eu não pretendo torcer para mais time nenhum, porque torcer para time de futebol dá muito mais tristeza do que alegria, por mais que a gente se lembre das alegrias de uma forma muito especial. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas e para fazer a sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!